Deus é maravilhoso. Ele me deu uma palavra, eu abri a Bíblia, Deus me deu uma palavra, e assim que eu cheguei, a pastora Luciana falou da palavra. Daniel, vou ser breve, irmãos. Daniel 6. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus fiel. Aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Salvado seja o teu nome. Amém? Assim aqueles supervisores e satrapas de comum acordo foram conversar com seu rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deve baixar um edito, ordenando que todos aqueles que orar ou fizer petições a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, o majestade, sejam atirados sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, o rei, se estar de acordo, emita o decreto, e assim o edital, a fim de que os mesmos nunca mais sejam mudados, conforme a lei dos medos e dos seus persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cordialmente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou a Deus e deu graças diante do seu elar, Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca de cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que se manifestarem um pedido a qualquer Deus ou a qualquer humano, exceto a ti, o rei fosse tirado a sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei suplicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e das persas, que não pode revogar. Então, eles aproveitaram para fazer o seguinte comunicado ao rei: ora, pois Daniel, aqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das suas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. Até aqui o Senhor me deu. E isso, irmãos, é a pergunta que eu te faço hoje. A que Deus tu serve? Aqui tu tem aberto as mãos, aqui medo, porque Daniel, ele orava antes, durante e depois ele continuou orando. Daniel, ele tinha hábito de orar 3 vezes ao dia. E os amigos que rodearam ele viram o que ele fazia, foram ao rei e disse: olha lá, Daniel, tem um Deus diferente desse que a gente vê. Então, se eu fizer alguma coisa contra ele, ele vai parar, ele vai abandonar esse Deus que ele tem. Mas Daniel foi fiel. Assim como a pastora falou no começo, seja fiel a esse Deus, não vende por qualquer preço. Vá. Quando Daniel foi à cova dos leões, Deus, ele já sabia que Deus em algum momento segurava na mão dele, que ele ia passar por aquilo tudo e Deus ia livrar ele, porque Deus era fiel com ele e ele era fiel com Deus. Ele tinha intimidade perto com Deus, ele sabia, não podia abandonar, ele sabia que ainda que a multidão rodeasse sobre ele e derramasse, que tentasse impedir o caminho dele, Deus ia fazer algo e não ia deixar. Daniel, quando entrou na cova dos leões, os leões famintos, Deus foi com ele. E antes mesmo que Daniel pensasse em entrar, Deus já estava lá, já tinha cessado tudo.
E ele já tinha, Daniel já sabia que algo ia acontecer, que Deus ia defender. Então, assim, se algo acontecer, continua com esse Deus. Ele não vai te abandonar. Ele está segurando a sua mão a todo instante. Seja fiel com Ele, que Ele vai ser fiel contigo até o último momento. E